Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Ministros, Senhoras e Srs. Deputados. Talvez desde a Segunda Guerra Mundial que nós nunca tivéssemos vivido um período de tanto desalento na Europa e na União Europeia. E é talvez por isso que as discussões que nós hoje aqui fazemos, em três pilares, os assuntos externos, a segurança e a defesa, são também centrais num debate mais amplo sobre o papel da União Europeia nas nossas comunidades e também nos equilíbrios internacionais. Nós vivemos, neste momento, um grave problema de identificação dos europeus com este ente União Europeia. Temos uma falta de identificação com os pressupostos que a criaram, temos um problema de identificação com a linguagem da Europa e temos um problema central, que é o problema do desenvolvimento e do crescimento que se atravessa todos os dias no viver dos cidadãos. E por estas razões, incrementos desta natureza, incrementos que dizem respeito aos assuntos externos, incrementos que dizem respeito à segurança, incrementos que dizem respeito à defesa, levam a que os cidadãos também tenham grandes interrogações, que se somam a todas as outras interrogações que nós já vivíamos nos últimos 10, 15 anos. É por isso que a prudência que o governo português identificou relativamente ao desenvolvimento dos processos de integração ao nível dos assuntos externos, ao nível da segurança e da defesa, é por nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, muito relevante e muito de felicitar. Nós temos uma nova estratégia para os assuntos externos, mas também temos uma nova estratégia para os assuntos externos que abre muitas portas e fecha poucas portas. Ou seja, o que é que nós temos nesta nova agenda? Nós temos uma presença da União Europeia em todos os fora, em todos os universos onde há, digamos assim, problemas, onde há instabilidade, onde há a necessidade de haver uma presença para a moderação, onde há obrigatoriamente que ter uma palavra no acerto dos conflitos. E nós não temos tido sequer a capacidade na União Europeia de encerrar processos. O processo do Médio Oriente continua a ter da parte da União Europeia uma posição muito recuada. As questões que têm a ver com o Norte da África e com as primaveras árabes têm tido da União Europeia, em muitas circunstâncias, posições dúbias. As questões que têm a ver com a relação com a Rússia, no problema ucraniano, na anexação da Crimeia, têm, em muitas circunstâncias, deixado muitas dúvidas para os principais agentes políticos europeus. E, portanto, quando nós olhamos para a agenda europeia, nós temos que a concretizar mais, nós temos que definir quais são as nossas prioridades, nós temos que definir qual é a nossa relação, por exemplo, com a China, com os espaços do Pacífico, com a América do Sul. E aqui, em muitas circunstâncias, a senhora Vice-Presidente e alta representante tem ficado bastante recuada na afirmação de uma palavra europeia. É claro, nós somos um país que tem a vantagem de ser atlantista e tem a vantagem de ter estado há muitos séculos no mundo global e, portanto, entendemos melhor, em muitas circunstâncias, o papel desta Europa no acerto das nações. Mas a verdade também é que, quando olhamos para o posicionamento da França relativamente às missões internacionais, quando olhamos para a nova tentativa da Alemanha de ganhar ou reganhar uma nova dimensão bélica nos conflitos internacionais, quando nós olhamos para o desinvestimento da maior parte dos países médios e pequenos da União Europeia no setor da defesa, nós questionamos-nos muito sobre qual é verdadeiramente esta Europa integrada nas políticas de assuntos externos. E, portanto, como introdução, eu diria que fico muito contente por o governo português de ser aqui uma espécie de voz avisada perante as grandes interrogações que se colocam à agenda de assuntos externos da União Europeia. Nas questões que têm a ver com a segurança, nós temos o problema dos refugiados. Sim, temos o problema dos refugiados, mas o problema dos refugiados também traz um outro problema de saber questionar Schengen ou não questionar Schengen. Ou seja, nós construímos uma Europa de cidadãos onde todos têm que circular livremente. E para isso nós temos que garantir que as fronteiras da União Europeia são fronteiras fidedignas para que este espaço possa ser um espaço de continuação de livre circulação.
E aqui a circulação de informação, o acerto das instituições nacionais relativamente a este desígnio de Schengen tem que ser cada vez mais valorizado. E estamos ainda muito atrasados na concretização dos novos modelos de vistos, de aceitação de entradas e de circulação de informação relativamente a todo este universo. Por fim, as questões da defesa em novas abordagens. Ou seja, nós olhamos para a realidade da União Europeia. Uma das forças relevantes da União Europeia, Reino Unido, sai da União Europeia, em que ficamos? Ficamos com que forças presentes no espaço da União Europeia? Com que articulação? Com que caminhos? Como é que nós vamos priorizar as intervenções? E como é que as vamos definir no âmbito da NATO? Que é para nós também muito central. E, portanto, senhores ministros, penso que já me estão a assinalar que o meu tempo terminou. Mais do que fazer um conjunto de perguntas, e elas atravessaram toda a minha intervenção e são relevantíssimas para a posição de Portugal no espaço da União Europeia, quer nos assuntos externos, quer na segurança, quer na defesa, eu gostaria de continuar a pedir ao Governo português a prudência necessária e o empenho necessário para que a Europa seja cada vez mais afirmada naqueles fundamentos que são os fundamentos westfalianos. Também é preciso um exército para concretizar uma Europa. Muito obrigado.